Vamos juntos? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele fala que quando eu e você depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, todos nós se tornamos o quê? Filhos de Deus. Se eu e você somos filhos de Deus, temos Deus como nosso Pai, o que nós somos uns dos outros? Irmãos. Somos irmãos. Ele ainda fala no verso 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver, verso 28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que possivelmente estava acontecendo ali? E nós vamos ver acontecendo isso em muitas regiões da Palestina, que o judeu, ele estava se colocando numa posição superior aos gentios. Eles se achavam melhores do que as outras nações. Isso, queridos irmãos, é um grande perigo para a igreja. Quando grupos dentro da igreja começam a se achar superior a outras pessoas, seja pela sua cor de pele, seja pela sua classe social, seja, por algo que ela faz, ela se achar melhor do que outras pessoas. Paulo nos ensina que quando nós somos batizados em Cristo e por Ele somos revestidos, algumas bandeiras, algumas barreiras se quebram, e desde que estavam distantes, talvez inimigos, questões culturais, sociais, se tornam um em Cristo, se tornam família de Deus. E este mal que percorria ali a Palestina, percorria a região dos Gálatas, percorre a nossa sociedade nos dias de hoje. Nosso país ficou perplexo diante da morte de um homem negro dentro de um supermercado do Carrefour, no Rio Grande do Sul. E levantou-se a grande questão novamente. Há no nosso país pessoas que se acham melhores do que as outras por causa da sua cor de pele. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, meus irmãos, nós se tornamos membros da mesma família. E se tem um lugar que tem tanta mistificação, tanta diversidade, alguns falam de diversidade, mas você não encontra tanta diversidade em um outro lugar, em outra organização, que não seja na igreja. É um mistério a comunhão que Deus faz entre tantas pessoas de tanta nacionalidade e tantas diferenças. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, quebra todas as barreiras étnicas, sociais, culturais, e nós se tornamos um em Cristo Jesus. E esse perigo que percorria a sociedade de Paulo, percorre a nossa sociedade. Queridos irmãos, talvez as pessoas que estão à sua volta não são tão bonitinhas, tão cheirosinhas como você é, mas ela é o seu irmão, sua irmã, e nós precisamos tratar todas as pessoas de igual forma, de uma maneira respeitosa, porque todos são alvos do amor de Deus. Todos são amados por Deus, são alvos da misericórdia, da bondade do Senhor. E quando estamos em Cristo, todos são valorosos para Deus. O segundo perigo que nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Paulo escreve no verso 2, no capítulo 2, no verso 20 a 21, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo. E esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então aquele grupo de judaizantes estavam dizendo para aquele grupo de novos convertidos que eles precisavam se circuncidar, precisavam trazer novamente alguns cerimoniais da religião judaica. E Paulo está dizendo aqui, se vocês voltarem à antiga lei, se vocês voltarem a guardar o sábado, se vocês voltarem à questão do sacrifício, se vocês voltarem novamente a questão judaica, Cristo então morreu em vão. Porque em Cristo o Cordeiro, o sacrifício foi perfeito, e as leis cerimoniais se completam em Cristo, através do seu sacrifício. Tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento, Cristo cumpre perfeitamente o sacrifício. Se era necessário um animal morrer para que através do seu sangue os pecados nossos fossem aspergidos, o sangue de Jesus é muito mais perfeito. O sangue de Jesus tem poder para nos limpar dos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Então Paulo está combatendo aqui aquele grupo querer voltar à antiga aliança, voltar à antiga lei, a lei mosaica, a lei cerimonial. Não, meus queridos irmãos, Paulo está defendendo, dizendo que em Cristo Jesus, nós hoje vivemos uma nova vida. E é sobre isso que nós vamos falar no capítulo 1, no verso 13. Paulo escreve dizendo assim, Gálatas capítulo 1, verso 13. Hoje pela manhã nós falamos do verso 1 ao verso 5, falando da mensagem apostólica de Paulo, o apostolado de Paulo, que não era um apostolado humano, mas era um apostolado do próprio Jesus, enviado pelo próprio Jesus, e que a mensagem que Paulo pregava não era mensagem apenas humana, mas era mensagem de Deus. E se nós temos esse texto aqui nas nossas mãos hoje, não é um texto apenas humano, mas é um texto que foi divinamente inspirado por Paulo, divinamente inspirado por outros profetas, homens. Durante vários séculos, Deus falou, e a palavra de Deus chegou até nós de uma forma registrada, de uma forma humana. E hoje a nossa fé está firmada nesta palavra, amém, igreja? Amém. Ou pelo menos deveria. A nossa fé deve estar firmada nesta palavra, que é segura. E não só a nossa fé, a nossa prática também. A nossa vida deve estar firmada nas práticas aqui registradas na palavra de Deus. Alguém pode dizer assim, e existem pastores pregando isso hoje em dia, dizendo não, você pode acreditar em Jesus Cristo para ser o seu Salvador, mas para a sua vida, essa palavra já não serve mais, ela precisa ser atualizada. Queridos irmãos, essa palavra de Deus é palavra eterna. O que serviu para Paulo serve para nós hoje. O que Paulo nos ensina aqui não é palavra humana. Serviu para a sociedade judaica, serviu para a sociedade do primeiro século e serve para a sociedade hoje. O papel da mulher continua sendo o papel da mulher no lar. O papel do homem continua sendo o papel do homem. O papel do filho continua sendo o papel do filho. A Bíblia nos ensina o papel do homem macho, o papel da mulher fêmea, o papel do filho, o papel da família. Por mais que a sociedade tenta atualizar o nome família, a família é a ideia de Deus, a família é a criação de Deus. Então a nossa fé e a nossa prática deve estar baseado naquilo que a palavra de Deus deixa registrado. Por mais que talvez a sociedade não goste, talvez muitas vezes nós não gostamos de ouvir o que está escrito aqui, mas esta é a revelação de Deus, a revelação do nosso Criador. E aquele que nos criou, ele não erra. Amém? Amém. Aquele que nos criou, ele não erra.
Se Ele te fez menino, é para você ser homem mesmo. Se Ele te fez menina, é para você ser mulher mesmo. Deus não errou. Deus não errou. Ele não erra. Mas às vezes, por nós não queremos seguirmos o seu manual de vida, pagamos um preço muito caro. Foi sobre isso que falamos de manhã. E eu queria falar do verso 17 agora, ou verso 13, que diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Uma curiosidade sobre esse texto. Esse texto foi o texto da minha conversão. Foi o texto na noite que eu aceitei a Jesus. Meu pastor estava pregando esse texto. E ele abordou o verso de número 16, dizendo, revelar seu Filho em mim. Ele disse assim, o pastor dizendo, meus irmãos, vocês não estão vendo que o texto está dizendo que não é Cristo ser revelado para você, mas é Cristo ser revelado através de você. E aí ele disse, como você está vivendo a sua vida cristã? Está vivendo a sua vida mais ou menos? De qualquer jeito? Porque Cristo quer se revelar através da sua vida. E aí naquela noite eu parei e olhei para mim e disse, Cristo não está sendo revelado através de mim. Foi então que eu me arrependi dos meus pecados, pedi perdão a Deus e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Esse texto fala muito ao meu coração. Quando eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez, foi exatamente nesse texto que eu fui pregar. É bem verdade que a pregação lá não durou nem 5 minutos. E aqui já passamos de 10 minutos. Eu creio que vai demorar um pouquinho mais. Mas segura aí, seja forte. Espero que Deus fale com você, como falou comigo naquela noite. Então, verso de número 13, Paulo diz assim, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. O Evangelho, queridos irmãos, o Evangelho nos liberta para viver uma nova vida. Paulo está dizendo para aqueles irmãos lá em Gálatas, dizendo assim, vocês sabiam como era a minha vida antes, vocês sabiam como era o meu proceder antes. E aí Paulo pode dizer, conforme ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vamos juntos? E assim, vamos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Porque quando estamos em Cristo Jesus, tudo é novo, tudo é diferente. Irmãos, tem uma música que eu gosto de cantá-la, faz muito tempo que a gente não canta ela, que diz que tudo é diferente. O Senhor acreditou, e hoje é tudo diferente. Porque se tem alguém que não desiste, nós é Deus. Você é alvo do amor de Deus, meu irmão. Você é alvo do amor de Deus, minha irmã. Deus não te abandonou, Deus não te deixou longe, Deus te persegue, Deus está à procura de você, porque Deus te ama. Deus não nos abandona. E em Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova vida, uma nova criatura.
E Paulo está dizendo assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. No verso 14 ele diz: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Paulo, ele era o cara. Paulo, ele era reconhecido. Paulo estudara aos pés de Gamaliel, né, um dos principais ali judeus. Paulo estava sendo preparado para ser alguém reconhecido no judaísmo. E Paulo, ele perseguia, ele era zeloso na sua religião. E diante da sociedade, diante da fama que Paulo tinha, quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele escreve lá em Filipenses capítulo 3, verso 7, dizendo assim: mas o que era para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Paulo está dizendo que, por mais que ele tivesse o conhecimento, a ciência, e era um doutor ali na lei, quando ele foi para Cristo, tudo aquilo era refúgio, tudo aquilo, os seus diplomas, os seus certificados, a sua faculdade, Cristo era muito melhor do que os seus doutorados, Cristo era muito melhor do que a faculdade, Cristo era muito melhor do que a riqueza, o ouro, os bens que ele pudesse ganhar através da sua sabedoria. Verso 15 diz: quando, porém é o que me separou antes de eu nascer. Veja, meus irmãos, Paulo reconhece que Deus, antes mesmo dele nascer, Deus já tinha um bom propósito sobre a vida dele. E que apesar de estar em outra religião, por mais de ter aprendido outras coisas, Deus havia separado Paulo para uma missão. E eu tenho uma boa notícia para você aqui nesta noite. Eu não sei por onde você andou, quais caminhos você caminhou, mas Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Você não é um erro da sua mãe nem do seu pai. Talvez você escutou dizendo assim: não, mas foi que a camisinha estourou, não, que o anticoncepcional não funcionou, e você surgiu. Talvez para o seu pai, para a sua mãe, não estava no planejamento, mas no calendário de Deus estava o seu nascimento. E Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Amém? Paulo reconhece que Deus havia chamado, e Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, vamos juntos? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, meus irmãos, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, ele não erra. Deus, ele é perfeito. E talvez para você experimentar essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus, precisa nesta noite acontecer uma metanoia, uma transformação da sua mente. Algo, hoje, lendo C.S. Lewis, e ele escrevendo, dizendo o seguinte, que Deus nos chama para o arrependimento, e através do arrependimento, Deus vai transformar a nossa vida. Mas pessoas boas que reconhecem que precisam se arrepender, mas pessoas boas geralmente não precisam de arrependimento.
Então nós criamos um grande paradigma. Se são as pessoas boas que conseguem se arrepender, mas as pessoas boas não precisam se arrepender, quem geralmente precisa se arrepender para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa passar por essa transformação na mente, no coração. É uma verdadeira obra de Deus. Só Deus pode agir e transformar o ser humano. Porque pessoas boas não precisam se arrepender, geralmente são as más, assim como um dia eu, no meu pecado, no meu lamaçal do pecado, nas trevas, me encontrava. Mas foi uma ação de Deus a mostrar aos meus olhos que eu necessitava de arrependimento. Russell Shedd, em uma das suas mensagens, o Dr. Shedd, saudoso Dr. Shedd, dizia que se tem algo que você precisa descobrir nesta vida, algo que é de suma importância, que você deve buscar a descobrir nesta vida, é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus sobre a sua vida? Se tem uma resposta, algo que você precisa descobrir, qual é o propósito de Deus para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida, lembre-se que a vontade de Deus, ela é perfeita. E qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Nesta noite, talvez é a noite que Deus vai revelar ao seu coração, e você vai sair daqui, meus irmãos, caminhando como Paulo, reconhecendo que Deus tem um bom propósito para você. E esse bom propósito, é agradável. E o Dr. Russell Shedd, falando sobre isso, ele falou de um amigo dele do seminário, que estudou junto com ele, chamado Jim Elliot. Jim Elliot, ele estudou com o Dr. Russell Shedd. Elliot foi para a Amazônia Equatorial ser missionário entre os Yanomamis, e chegando lá, foi tentar contato com os índios, e foi morto por aqueles índios que ele estava tentando evangelizar. E Jim Elliot escreveu uma frase antes, ele dizia o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot diz, não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot poderia ter ficado nos Estados Unidos, curtido a sua vida matrimonial, seus filhos, ter trabalhado, ganhado dinheiro, mas ele abriu a mão da sua vida para algo muito maior, que era o chamado de Deus para ele. E lá na Amazônia Equatorial, no meio de uma floresta, no meio do nada, Jim Elliot foi assassinado por aqueles que ele estava levando o amor de Deus. Para alguns, o propósito de Jim Elliot, para alguns, o propósito de vida de Paulo, não pareça tão bom assim. Quando Ananias é chamado para ir até Paulo, quando Paulo se converte, Deus revela para Ananias e diz o seguinte, Atos 9, verso 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai até Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu, verso 16, vamos juntos? Pois eu... Que propósito é esse para a vida do apóstolo Paulo? Talvez você entrou aqui pensando, será que esse pastor vai me ensinar a fórmula para ser o próximo bilionário? Eu abro a escritura e mostro para você um homem que Deus tinha um propósito da vida dele, que era um propósito de sofrer por causa do evangelho. Falo de um outro que abriu mão de tudo para morrer no meio do nada, por causa do evangelho. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 11,
verso 24, ele vai dizer que 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Meus irmãos, são 39 açoites. E você sabe o que é um açoite? Um açoite é como um chicote, mas geralmente com 3 pontas ou mais. E nessas pontas havia pedaços de ossos e de metais, que quando a pessoa era açoitada, parte da sua carne, da sua pele vinha junto com ele. Por isso que Paulo vai escrever em outro texto dizendo assim: eu tenho as marcas de Cristo sobre mim. Paulo diz então que 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejados em naufrágios, 3 vezes, uma noite e uma, passei a voragem no mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos em patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Como é possível alguém suportar tanta dor e sofrimento? Como é possível olhar para a vida de um homem que nós hoje usamos, foi usado por Deus para inspirar foi inspirado por Deus para trazer as suas palavras até nós hoje e nos ensinar uma grande verdade? Como é possível um homem largar então a sua fama, largar a sua glória, largar tudo e considerar tudo como refúgio, como lixo para que ganhar a Cristo? Mesmo que esta vida com Cristo significa naufrágios, perseguição, fome, nudez, apedrejamento. Como é possível um homem suportar tanta dor, suportar tanto sofrimento? Penso eu que só é possível passarmos por tantas provações, se elas de alguma forma cumpram com um propósito maior. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que cada pedrada que ele recebia, que cada falácia que levantavam contra ele, que cada mentira, que cada fofoca, que cada perseguição, que cada chicoteada, açoite que ele recebia, ele sabia que ali ele estava no centro da vontade de Deus. E se tem um lugar que nós possamos passar, seja por sofrimento e por dor, é reconhecendo que esse sofrimento, essa dor, vai redundar de alguma forma para a glória do nosso Salvador. E Paulo reconhecia isso, irmãos, a ponto de ele estar preso, chicoteado num madeiro, com seus pés ali amarrados, junto com seu irmão em Cristo, e começarem a cantar. Que canção que eles cantavam? Talvez aquela: se paz a mais doce, me deres a gozar. Pensa você, Paulo, ali naquela prisão, todo amarrado, sangrando, mas à noite ele poderia cantar dizendo assim: Seguro.
Solte a voz, diga: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. a vida eu anseio, A vida eu anseio no meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os inimigos na luz do Senhor. vai acabar, vai passar. Mas enquanto isso, Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. alguns cristãos dizem assim: vem para a igreja que você vai parar de sofrer. Algumas igrejas até colocam na frente: venha para cá que você vai parar de sofrer. Irmãos, isso é uma grande mentira. Porque enquanto estivermos neste mundo, teremos aflições, teremos dificuldade. Mas qual é a diferença? A diferença que Paulo nos ensina: que nós podemos enfrentar todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas, seja naufrágio, seja apedrejamento, seja açoite, embora Satanás ataque, Satanás nos persiga, Satanás tente tirar-nos do caminho do Senhor, creia, meus irmãos, que você não está passando por esta prova à toa. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Paulo reconhece isso. Paulo vai dizer então no verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, me chamou pela sua graça. Deus tem um chamamento na sua vida. Deus tem chamado. Deus tem lhe chamado. Talvez você tenha rejeitado esse chamado até o dia de hoje. Mas não rejeite mais o chamado de Deus sobre a sua vida. É noite de você entregar a sua vida a Jesus. Paulo vai dizer então que ele chamou, verso 16, para quê? Vamos juntos? Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detência, não consultei carne nem sangue. Paulo sabia qual era a sua missão, qual era o seu propósito. Cada açoite, cada pedrada que levou, o levou para atender ao chamado daquele que o chamou. Eu não sei o que você está sofrendo hoje, o que você está passando, mas eu tenho certeza que nesta vida haverá momentos de dificuldade e de dor. Mas sabe qual que é a diferença do cristão? É que ele passa por meio desse sofrimento dando glória a Deus. Ele sabe que ele é feliz, não por causa das coisas que rodeiam, pelas coisas que lhe faltam, pelas coisas que ele tem, mas ele é feliz porque ele tem um Cristo sobre a sua vida.
Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, verso 8, ele diz: lembra-te, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pela qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Quero concluir com Mateus capítulo 13, verso 44. Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você consegue imaginar um homem já com uma idade avançada, que trabalhou muito para ter muitas coisas, para ter fama, para ter dinheiro, para ter recursos, mas ele encontra algo muito melhor, que ninguém consegue ver, que outras pessoas vão dizer: você é maluco, você é maluca, como? Eu não consigo ver isso que você está vendo. Mas aquele homem reconhece que dentro daquele campo há um tesouro muito maior, muito mais excelente, e ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. A vida cristã é assim, meus irmãos. Se você quer Cristo e reconhece que Ele é o maior tesouro na sua vida, não tem nada que você pode oferecer, não tem nada que você pode comprar, a não ser se entregar por inteiro a Ele, se entregar por inteiro a Ele. Que nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, reconheça